Você é muito bem-vindo, deve estar estranhando um pouquinho, porque não é o pastor Pereira que está aqui. Um pouquinho diferente, né, Francisco? O pastor Pereira, ele preparou com tanto carinho essa série dos 7 milagres realizados no dia de sábado, no 7º dia, que nós vamos deixar que ele pregue a série toda. Vamos permitir que ele pregue a série toda. Lógico que é uma bênção que ele preparou e ele vai continuar fazendo esse estudo conosco, com a igreja. Mas eu convido a você a abrir a Bíblia em Marcos, no ponto onde nós paramos no domingo passado, que foi pregado sobre a cura de um endemoniado que estava na sinagoga. Em seguida, Jesus vai até a casa da sogra de Pedro. Ali ele estava com uma febre muito alta. E aí Jesus faz mais um milagre e devolveu a saúde à sogra de Pedro. E na sequência, nós vemos aqui, a partir do verso 32, Marcos capítulo 1, o verso 32. Eu leio assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Olha como foi a reação daquele lugar, daquela cidade, ao milagre que Jesus tinha feito. E continua no verso 34: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E continua, depois tendo-se levantado ao da madrugada, já no outro dia, então já não era no sábado. Por isso que nós estamos já saindo dessa série que o pastor preparou. Tendo-se levantado ao da madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Era um costume de Jesus se retirar para um lugar deserto antes do sol nascer e ter a sua comunhão, a sua entrega ao Pai. E procuravam diligentemente, o verso 36 diz, diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. E aqui nós chegamos a um milagre especial que vem a seguir, que é o estudo desta noite, que é a cura de um leproso. Em várias Bíblias tem logo abaixo desse subtítulo, a cura de um leproso, aonde nós podemos também encontrar um relato, esse mesmo relato. Aqui está então em Mateus capítulo 8, no versos de 1 a 4, e em Lucas também tem o mesmo relato, no capítulo 5, de 12 a 16. Nós escolhemos continuarmos com Marcos, que ele traz mais riqueza de detalhes, e por isso nós vamos estudar hoje sobre a cura do leproso, nessa parte da Bíblia, em Marcos capítulo 1, o versos 40 a 45. Assim como você está, vamos fechar os olhos e vamos ter mais uma palavra com Deus. Grandioso Pai, nós estamos na Tua casa de oração, com a Bíblia aberta, e queremos ouvir a Tua voz. Pedimos que o mesmo Espírito, Pai, que inspirou Marcos a escrever essa passagem, possa estar aqui presente entre nós, tirando de cada um de nós tudo aquilo que possa distrair nossa mente e nos ajudando a nos concentrarmos, a entendermos corretamente aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Permita que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, eu leio assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, prontamente comparecido, estendeu a mão, tocou
quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas sendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O que Jesus fazia era sempre muito emocionante. Por isso a multidão o acompanhava. O pastor Pereira bem ilustrou no último domingo que é verdade que muitas pessoas o buscavam apenas procurando a cura, apenas procurando um milagre, um bem de imediato. E nós sabemos que nem sempre o milagre é uma prova, é uma evidência da atuação de Deus. O pastor Pereira trouxe exemplos na Bíblia onde que pessoas procuravam outras entidades ou outros deuses e conseguiam também produzir sinais, prodígios. Então nós temos sempre que ficar atentos a essa situação para identificarmos se o milagre, se o sinal que nós estamos vendo na Bíblia provém ou não de Deus. E o leproso então se aproxima de Jesus e de joelhos, em outro relato, se não me engano em Lucas, fala prostrando-se, colocou a cabeça no chão e pede: se quiseres, podes purificar. No Novo Testamento não há enfermidade que seja mais enfrentada com maior terror e lástima do que a lepra. A sorte do leproso era realmente dura. E um comentarista bíblico, Barclay, ele classifica a lepra em 3 modalidades. A primeira como a lepra nodular ou tubercular. E ele diz assim: essa começa com uma letargia e dores nas juntas que não podem atribuir-se a causa alguma conhecida. Depois aparecem no corpo, especialmente nas costas, manchas sem cor, dispostas de maneira simétrica. Sobre essas manchas se firmam pequenos nódulos, que primeiro são rosados e logo se tornam escuros. A pele engrossa, os nódulos nessa etapa começam a amontoar-se, especialmente nas dobras das bochechas, no nariz, nos lábios e na fronte. Ele diz assim uma coisa que me chamou muita atenção: o aspecto humano do paciente vai desaparecendo pouco a pouco, até, como diziam os antigos, parece mais um leão. A face da pessoa parece mais um leão do que uma pessoa. Os nódulos aumentam, ulceram-se e segregam uma substância de mau aroma. A voz se volta rouca e a respiração se faz dificultosa pela ulceração das cordas vocais. Desaparecem as pálpebras, os olhos adquirem um aspecto peculiar ao desaparecer a piscada. Sempre se ulceram as mãos e os pés. Pouco a pouco, o doente se converte em uma massa de carne ulcerada. O curso médio da enfermidade é de 9 anos e conclui com a perda da razão, o coma e, finalmente, a morte. O doente se converte em um ser repulsivo tanto para outros como para si mesmo. Segunda classe de lepra que Barclay classifica, ele diz que tem a lepra anestésica. Os passos iniciais são os mesmos da anterior, mas nessa classe de lepra ficam afetadas as extremidades nervosas. A área infectada perde totalmente a sensibilidade. Isso pode acontecer sem que o doente se dê conta, até que ele tenha uma queimadura ou
uma escaldadura pela primeira vez e ele não percebe, porque ele não está mais sentindo aquela região afetada. E à medida que a enfermidade segue seu curso, o dano sofrido pelos nervos produz manchas na pele que terminam ulcerando-se sob a forma de ampolas abertas. Os músculos se desgastam e os tendões se contraem, até que as mãos semelham a garras. As unhas sempre se desfiguram. Segue a ulceração crônica das mãos e dos pés, produz a perda progressiva dos dedos de mãos e pés, até que por último é possível que se perca ou a mão ou o pé, ou ambos. Essa forma de enfermidade pode durar entre 20 e 30 anos. É uma espécie terrível de morte progressiva do corpo. E a terceira e último tipo de lepra, que é a mais comum, é uma combinação das duas anteriores. Por que eu estou trazendo esses detalhes aqui? Para a gente ter noção. O relato bíblico é bem sucinto. Essa era a cultura da época. Eles simplesmente relatavam. E para que a gente possa contextualizar e entender realmente o que se passava no sentimento dessa pessoa que está aqui se aproximando, se chegando a Jesus, eu estou trazendo esses detalhes sobre essa doença tão temida na antiguidade. E hoje a medicina já encontrou vários remédios efetivos para combater a cura. É um tratamento longo, leva mais de 6 meses de antibióticos, e a pessoa não pode desanimar, porque senão volta e ela não consegue se curar. Mas hoje em dia é possível conviver bem com essa doença, a lepra ou a hanseníase. Abra sua Bíblia agora lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, no comecinho da Bíblia, que o livro de Levítico, no capítulo 13, ele apresenta leis acerca da lepra. O livro de Levítico, no capítulo 13, tem o seu subtítulo aí, não sei se na sua Bíblia está assim, na Bíblia tem assim: as leis acerca da lepra. Nesse capítulo é descrito detalhadamente várias situações em que havia a possibilidade da pessoa estar ou não com lepra. E quem decidia isso, quem diagnosticava isso, era o sacerdote. Então, se a pessoa estivesse com alguma mancha, com algo diferente, ela teria que se apresentar ao sacerdote. E se o sacerdote tivesse ali alguma dúvida se era ou não, a pessoa ficava encarcerada por 7 dias. E aí depois novamente ela era submetida a uma nova inspeção pelo sacerdote, e aí queria dizer se ela estava ou não com ela. No verso 13 desse capítulo 13, diz assim: e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. O fato de ser considerado imundo mudava totalmente, radicalmente a vida da pessoa. Olha só, a partir do verso 45. Então, Levítico, ainda no capítulo 13, a partir do verso 45. Diz assim: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, os cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Ellen White comenta que o grito imundo, imundo, era soltado em lamentosos tons, ela escreve, pelo pobre exilado, e era um sinal ouvido com temor e aversão pela sociedade. No comentário bíblico
diz assim, que o conceito popular dos judeus era que a lepra sobrevinha como um castigo divino por causa do pecado. Se supunha que a lepra era uma manifestação externa de um pecado interno, e que o que sofria dela não apenas era um pária moral e social, como também era considerado como abandonável por Deus. Essa era a situação desse leproso que foi ter com Jesus. E na região do ministério de Jesus, havia muitos desses sofredores. Porém, as boas novas das obras que Jesus ia fazendo na cidade chegavam até eles e suscitando um lampejo de esperança no coração desses leprosos. Mas desde os dias do profeta Eliseu, nunca se ouvira falar de cura da lepra. Não ousavam esperar Jesus que fizesse em seu benefício aquilo que nunca realizara por homem algum. Mas Ellen White comenta assim: entretanto, alguém em cujo coração a fé começou a brotar, mas não sabia como se aproximar de Jesus. Era outro problema para o leproso. Como que ele iria se aproximar de Jesus? Excluído como estava do contato dos semelhantes, como se haveria de apresentar ao médico? E cogitou se Cristo o curaria. Pensava consigo: será que Jesus iria perder tempo com uma pessoa que se julgava estar sofrendo sob o juízo de Deus? Mas a fé e a esperança, talvez a última esperança que lhe restava, o impulsionou a ir ao encontro do Mestre. Vamos voltar lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, no verso 40. Quando o leproso se prostra e diz: se quiseres, podes purificar-me. Para Jesus não havia nenhum problema. Aquele era um pedido genuíno, um pedido de fé, um pedido respeitoso da sua vontade. Quando o leproso se dirige a Jesus, ele fala: se quiseres, um pedido respeitoso. E para Jesus, agora que ele estende a mão, e no verso 41 ele diz: quero, fica limpo. Tocar, quando a Bíblia diz assim, Jesus toca primeiro o leproso, depois profere se desceu, quero, fica limpo. Tocar o leproso era arriscar-se a uma infecção e a acusação de todos, porque implicava uma impureza cerimonial. A lepra, como nós já vimos, era um símbolo do pecado, e os judeus a consideravam uma marca visível do desagrado de Deus por um leproso, que sem sombra de dúvidas, para eles, era um pecador. Sofrendo uma enfermidade que representava castigo divino, só Deus poderia curá-lo. Sofrendo uma enfermidade que representava o castigo divino, o único ser que poderia curar era o próprio Deus. E Jesus diz no verso 41: eu quero, fica limpo. Aqui, meu querido irmão, se junta a fé do leproso, o poder de Jesus e o testemunho que Marcos nos deixa, para que nós possamos acreditar que Jesus tem o poder para limpar a lepra do meu e do seu coração, a fim de que nós possamos entrar no reino de Deus. O conteúdo dessa preciosa e simples frase, que era ser limpo, bela e perfeita frase, está na maneira como o poder de Jesus agiu. Não exigiu grandes requisitos, só a autêntica necessidade do ser humano e a expressão de fé genuína. Jesus já estava pronto, já estava preparado para agir em seu favor. E é impressionante, porque Jesus está sempre preparado
Não há trâmites burocráticos, não há rituais extraordinários, não há taxas a pagar, muito menos méritos que façam qualquer um de nós merecermos a salvação de Jesus. Basta necessitar e crer. E voltando ao relato bíblico de Marcos, agora a partir do verso 43, vamos deixar um pouco mais claro, porque a Bíblia diz assim: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Jesus conversa com aquele ex-leproso agora e diz de imediato para ele: olha, eu não estou falando aí para você, para todos, que você está curado. Nesse caso, a sua palavra só não basta. Sai daqui, vai até o sacerdote, se apresenta para ele confirmar realmente que ele que tinha autoridade para dizer se estava ou não curado. E aí ele vai ver que você está curado, e aí você leva a oferta que Moisés ordenou. E aí sim, você está pronto para poder dar o seu testemunho. E Ellen White comenta no Desejado de Todas as Nações, nas páginas 264 e 265, o seguinte: ela fala: houvessem os sacerdotes sabido os fatos concernentes à cura do leproso, e seu ódio para com Cristo os teria levado a dar sentença desonesta. Por isso que Jesus fala: não fala nada, antes que a fama desse milagre chegasse aos ouvidos dos sacerdotes, e os sacerdotes já iam ficar com o pé atrás. Não ia ser um diagnóstico imparcial se chegasse aos ouvidos de Jesus: olha, aquele leproso foi curado por aquele tal Jesus. Eles já iam olhar meio estranho. Então ele falou: olha, apressa, vai lá, já se apresenta para o sacerdote. E ela comenta assim: assim se poderia obter uma decisão imparcial, sendo ao leproso purificado permitido mais uma vez estar em contato com a sua família e com o seu círculo de amigos, porque até então ele estava fora do arraial. E tinha Cristo ainda outros intuitos ao recomendar silêncio ao homem. O Salvador sabia que os seus inimigos estavam sempre buscando limitar-lhe a obra e desviar dele o povo. Sabia que se a cura do leproso fosse propalada, outras vítimas dessa terrível doença haviam de aglomerar-se em volta dele, e então ergueriam o brado de que o povo se contaminaria pelo contato com elas. Já imaginou o tanto de leproso que tinha nessa época? Todos juntos, com certeza ia ter problema. E muitos dos leprosos não entregariam o dom da saúde de modo a torná-la uma bênção para si mesmo e para outros. Muitos estavam em busca apenas da cura. Eles não estavam realmente convertidos, cientes dos seus pecados, das necessidades de um Salvador. Eles só estavam buscando a cura. E atraindo assim os leprosos, acusá-lo-iam de estar violando as restrições da lei ritual. E assim seria prejudicada a sua obra quanto à pregação do Evangelho. Interessante que os mesmos sacerdotes que haviam condenado o leproso ao banimento, a ficar fora do convívio com as pessoas, atestaram-lhe a cura. Essa sentença proferida e registrada publicamente, agora oficialmente, constituía firme testemunho em favor de Cristo. E ao ser o homem reintegrado, sadio, na congregação de Israel, sob a afirmação dos próprios sacerdotes de que não havia nele qualquer vestígio da moléstia, tornou-se vivo testemunho de seu benfeitor. Apresentou alegremente a oferta e engrandeceu o nome de Jesus.
Os sacerdotes estavam convencidos do divino poder do Salvador. Foi dada aos sacerdotes a oportunidade de conhecer a verdade e serem beneficiados pela luz. Olha o alcance do milagre que Jesus estava realizando e fazendo. Outro item importante que nós encontramos no relato: Jesus orientando esse ex-leproso a procurar o sacerdote e mais, levar a oferta como Moisés ordenava. Aqui, queridos, nos mostra como Jesus nunca, durante o seu ministério, foi contra as leis que encontramos por toda a Bíblia. Algumas pessoas, de uma maneira talvez equivocada, apresentam que Jesus veio abolir a lei, veio trazer boas novas, e com certeza trouxe boas novas, mas junto com essas boas novas veio anular as leis escritas e registradas no Antigo Testamento. E aqui nós podemos ver nesse pequeno trecho da Bíblia uma das provas de que Jesus veio e de modo algum queria contrariar aquilo que Moisés já tinha ordenado, através da orientação, lógico, de Deus, que era levar uma oferta pela sua purificação. E foi isso que o ex-leproso fez. O propósito, agora eu quero analisar com vocês o propósito desse milagre. Todos os milagres de Jesus tinham um propósito. E esse teve um propósito muito significativo, que foi demonstrar o poder de Jesus, mesmo sobre a mais terrível enfermidade que comumente se cria ser um castigo divino. E desse modo, ensinar que Jesus tinha poder para purificar a alma do pecado. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração da sua obra em libertar a alma do pecado. O homem que foi ter com Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da doença penetrava-lhe todo o corpo. Os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava no leproso tornava-se por sua vez imundo, pondo a mão sobre o doente. Porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Pelo contrário, o toque de Jesus levou aquele leproso um poder vitalizante. Foi purificada a lepra. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado, profundamente arraigada, mortal e impossível de ser purificada por qualquer poder humano. Lá em Isaías capítulo 1, no versos 5 e 6, diz assim: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas cruas. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebe nenhuma contaminação. Sua presença tem virtude que cura o pecador. Quem quer que lhe caia de joelhos aos seus pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, torna-me limpo, ouvirá a resposta: quero ser limpo. Em alguns casos de cura que nós vamos estudar, ou alguns casos que você já vivenciou na sua experiência com Cristo, Jesus não concedeu a bênção imediatamente. Mas no caso da lepra aqui, o registro é bem claro. Quando Jesus toca o leproso,
e diz: quero ser limpo. Imediatamente, está aqui na Bíblia, o seu corpo foi se revestindo de vitalidade, foi se